Ontem o Palmeiras enfrentou a Jacuipense pelo jogo de volta da Copa do Brasil e venceu pelo placar de 4-1. Sobre o jogo, eu não tenho muito o que acrescentar. O nível do adversário era baixíssimo. A gente está falando de um time que está mal na Série D, então, obviamente, se o Palmeiras entrasse com o time sub-20, ganharia muito facilmente. Eu acreditei em certo momento até que seria jogo para mais gols. Se o Palmeiras não tivesse tirado um pouco o pé, naturalmente no segundo tempo seria jogo para 8, 9, 10, naturalmente, porque a diferença de nível assim é altíssima. O que a gente pode acrescentar desse jogo foi a entrada boa do Eric Belé no time. A gente sabe, é um nível de enfrentamento muito baixo, até mais baixo do que o que ele tem quando joga na base. Mas entrou bem, entrou com personalidade, entrou com vontade de mostrar futebol e de mostrar serviço. Fez o gol, né? Um belo gol na jogada do Felipe Anderson, que foi o melhor em campo, né? E é uma pena que o Felipe Anderson só apareça nos jogos quando enfrenta adversários desse nível. Até hoje ele não marcou nenhum gol em um grande jogo, né, pelo Palmeiras. Ele não teve nenhum destaque em um grande jogo. A gente sabe que isso tem muita responsabilidade do jogador, obviamente, mas eu acredito que isso também passa muito pelas escolhas do treinador. Porque ontem a gente viu um time muito flexível dentro de campo, né? O time do Palmeiras, com muita movimentação, muita aproximação, tabelas por dentro, uma saída de jogo mais limpa, né, por baixo, coisa que a gente cobra tanto que o time apresente, né? E é uma pena que a gente só veja esse tipo de nível de jogo, nível de atuação contra um time que beira o amadorismo, né? A verdade é que a Jacuipense beira o amadorismo. Esse confronto para ele só serviu para levantar fundos, né? O mando de campo foi vendido para o estádio do Café, né? Aqui em Londrina. E o Jacuipense ganhou cerca de acho que 1,5 milhão. Isso para eles é um baita de um dinheiro, né? Então já era esperado que o Palmeiras vencesse, né? Passasse por esse confronto com certa tranquilidade. Mas a reflexão que fica é que o Palmeiras tem muitas condições de apresentar um nível de jogo parecido com esse contra qualquer outro adversário, né, que enfrentar. É óbvio que não com a mesma facilidade, né, porque, por exemplo, dentro de um cenário de campeonato brasileiro, fases assim mais avançadas, fases posteriores da Copa do Brasil, dentro até da própria Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar mais dificuldade. É claro que na Libertadores enfrenta adversários também muito inferiores, mas nada perto com o nível da Jacuipense ontem. Mas a gente espera, a gente sabe que o Palmeiras ele pode jogar, ele pode seguir pelo menos esse modelo de jogo, tentar jogar assim mais vezes, né? E eu de verdade não consigo compreender por que o treinador do Palmeiras não aposta nisso, né? Não aposta no talento dos seus jogadores em outras partidas. Ele prefere apostar nesse talento e dar essa liberdade somente em jogos contra adversários assim semi-amadores, né? Como é o caso da Jacuipense. Aliás, nos últimos tempos, o único time que o Palmeiras conseguiu fazer mais de 2 gols foi, né, a própria Jacuipense. Isso diz muito sobre o nível de atuação que o time vem apresentando. É claro que essa vitória de ontem não quer dizer nada, era óbvio, era em ritmo de treino, era como se fosse um jogo treino para o Palmeiras. Serviu para poupar sim alguns titulares, serviu para dar chance para jogadores da base. Eu acho uma pena o Pacheco e o Larsson não iniciarem como titular nem em um jogo como esse, né? O Larsson que terminou bem, né, o ano passado, entrando no time e surpreendendo, e que começou bem a temporada de 2026, até tendo atuações como titular, e de repente, misteriosamente sumiu do time. O Pacheco a mesma coisa, que ganhou chances no Campeonato Paulista desse ano, entrou bem, surpreendeu, agradou muito, é tratado dentro do clube como uma joia, né, como uma promessa, para uma posição que nem sempre ganha o devido destaque, né? Quando a gente vê aparecendo promessas para o futebol, a gente fala de jogadores de meio e ataque, né? Jogadores mais avançados, que são os que chamam mais a atenção. Só que a gente tem que dar uma atençãozinha para esse jogador que é muito bom de bola e que desapareceu do time também.
Eu acho muito engraçado que o Abel Ferreira, ele falou em uma das entrevistas coletivas dele, ainda no Campeonato Paulista, que a contratação de um volante poderia tirar o espaço do Pacheco do time. Bom, esse volante ele não chegou, que eu saiba, né? Não sei se tem algo assim encaminhado, me parece que não. E mesmo assim o Pacheco, né, perdeu espaço, né? Me parece que hoje ele é uma opção que vem depois até do Emiliano Martinez, que para mim é um absurdo. Eu não tô falando que o Pacheco já é uma realidade, que ele é um super jogador, apresenta muito potencial, apresenta muita qualidade. Mas assim, quando a gente compara com o nível técnico do Emiliano Martinez, não tem como. O Pacheco, mesmo sendo um adolescente, mesmo tendo a idade que tem, 17 ou 18 anos, é infinitamente mais jogador, porque ele tem o selo, né, da base do Palmeiras, né, do JP Sampaio, que tem o toque, é o famoso toque de Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro, e isso acontece dentro da base do Palmeiras. Parece que ano após ano tem sempre uma fornada, né, de grandes jogadores surgindo, e isso qualifica para que a gente possa dizer, isso dá condições para a gente dizer que o Pacheco, mesmo com pouquíssima experiência de profissional, é muito mais jogador e taticamente é até muito mais consciente do que o Emiliano Martinez. Isso para mim é indiscutível. Bom, falando sobre dando uma certa atenção para entrevista coletiva do treinador do Palmeiras ontem. Eu não assisti porque eu não tenho estômago, sinceramente. Eu não vou perder meu tempo vendo a entrevista desse cidadão, porque é algo que não me interessa. Eu não tenho interesse em ver nada que esse sujeito tem para dizer. Já faz muito tempo. Mas eu vi um trecho ou outro, vi o pessoal comentando que é impressionante, né? É só a gente ganhar um jogo de goleada contra um adversário de Série E, porque se existisse Série E no Brasil, se existisse uma quinta divisão, a Jucuipense provavelmente estaria jogando ela na próxima temporada, porque vai mal na Série D. Então basta uma goleada diante de um adversário de nível praticamente amador para que o treinador, né, o pavão, o Charles Miller, o inventor do futebol, né, que ele trouxe a bola para o Brasil junto com o Charles Miller. Ele não inventou só o Palmeiras, ele inventou o futebol brasileiro como um todo, né? Então, basta uma vitória como essa para ele lá, ele falar aquele papo de torcedores de verdade, de falar de calendário também, e aquele monte de coisa. Mas vamos dar atenção para essa fala dele sobre ele falou que agradecer aos torcedores que apoiam sempre, ou algo assim. E mandou meio que uma indireta, porque, tipo, ele falou que deve ser muito ruim pra quem não é palmeirense assistir o time no momento, quando ele falou em relação às críticas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque as críticas vêm de dentro da própria torcida. Então, muito provavelmente, ele quis dizer que quem critica não é torcedor de verdade. Esse mesmo papo que ele já tem há alguns anos. E é muito por conta disso. Tem muita gente que me pergunta, cara, por que você não dá o braço a torcer? Por que você não gosta de jeito nenhum do Abel? É muito por conta disso, é muito por conta dessa postura. O Palmeiras não ganhou nada, como não ganha nada desde 2023. Campeonato Paulista, Campeonato Estadual é protocolar pro Palmeiras, é torneio amistoso, é torneio de pré-temporada. Então não é porque ganhou um Paulista contra o Santos e um Paulista contra o Novo Horizontino que eu vou considerar que o time foi campeão de alguma coisa. Para mim isso não vale pro Palmeiras. Pode valer para os outros rivais que estão perto da falência, mas pro Palmeiras isso não vale. A gente não pode esquecer do que aconteceu no ano passado, ou do que aconteceu nos últimos anos, né? Um time que investiu aí na casa de 2 bilhões de reais e não conseguiu ganhar nada, e não consegue jogar um bom futebol contra nenhum adversário minimamente qualificado. Então eu não entendo a postura desse cidadão na coletiva de imprensa, e até postura de outros torcedores, né, falando que, nossa, parece que o Palmeiras ganhou do Real Madrid, parece que o Palmeiras meteu 4-1 no Real Madrid, no Barcelona. Então é um certo desencaixe, uma certa desconexão com a realidade muito grande, né? Mas enfim, se engana quem quer, quem é bobo, quem vive no mundo do faz de conta, porque realmente não tem como a gente tirar de proveito nada
nada que envolva esse jogo de ontem, né? Se a gente quiser ver algo de positivo, se a gente quiser fazer uma análise contundente, mais verdadeira, a gente olha para o jogo que vai ter fim de semana contra o Cruzeiro, a gente olha para o jogo contra o Flamengo, que é o jogo mais importante, e aí sim a gente pode dizer alguma coisa. Eu quero ver se o Abel vai conseguir vencer, né, esses dois adversários, para daí sim ele ter alguma moral, né, para chegar na coletiva e bancar o criador da bola, né, o criador do futebol. Bom, esse foi o vídeo. É um vídeo mais curto, né? Um jogo que não tem muito o que falar mesmo. Muito, assim, protocolar, muito dentro do esperado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aí deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva. E próximos dias a gente vai ter jogos realmente relevantes, né, de Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver se a arrogância do senhor treineiro, né, do Palmeiras, do senhor distribuidor de coletes vai aparecer. Muito obrigado a todos e avante palestra.